na penúltima obra da FUVEST. Hoje a gente vai falar sobre a obra magnífica chamada Mayombe, nome de uma floresta, do autor P. Tela. Belezinha? Vou tomar um golinho de água e a gente começa. Pessoal, essa obra, em primeiro lugar, desperta surpresa de setores mais conservadores da literatura ao aparecer na lista de leituras obrigatórias, principalmente de uma universidade como a USP, que tem tendências mais conservadoras nos estudos literários. Isso porque a obra do P. Tela não é uma obra de literatura brasileira, tampouco é uma obra de literatura portuguesa. Os dois cânones em cima dos quais os estudos sobre literatura se desenvolvem, tanto nas universidades quanto na educação básica brasileira, né? Vocês percebem que quando a gente fala aqui, eu falo da literatura portuguesa, vídeo essa de Queiroz, e da literatura brasileira. A literatura do P. Tela e esse livro Mayombe se insere, obviamente, na literatura de língua portuguesa, entretanto, se insere também, em termos historiográficos, na literatura angolana. Não é uma literatura do cânone tradicional, da literatura portuguesa ou da literatura brasileira. Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa pensar e o primeiro aspecto que a gente precisa levar em consideração. Então, uma grande pergunta que vocês precisam sair dessa aula com ela respondida é: quais são os motivos que levaram a FUVEST a colocar para vocês, estudantes que vão se formar, por exemplo, médicos, Mayombe do P. Tela? Por quê? Para ingressar numa universidade brasileira, você precisa conhecer uma obra de literatura angolana. É um pouco sobre isso que a gente vai conversar, principalmente pensando nessa língua como criadora de uma comunidade e pensando essa Angola como um processo histórico capaz de trazer para nós, hoje no Brasil, muitas reflexões. Então a gente está falando de um livro de literatura contemporânea. Quando a gente olha a data do Mayombe, notamos que ele foi escrito em 1980. Então é um livro bem recente, se a gente comparar com os outros. E como já dito, é um livro do autor P. Tela. Enquanto obra literária, é fundamental que desde o início saibamos de que tradição ele faz parte. Ele faz parte da literatura de um país que compartilha com nós a língua oficial, o português, mas que além disso, ou para além disso, compartilha conosco um trauma. Compartilha conosco um trauma histórico, que é o trauma da colonização. Trauma da colonização pelos portugueses. Então, é nesse ponto que se justifica a presença, também pela qualidade literária, obviamente, dessa obra literária. A gente acompanhará no livro Mayombe a luta pela independência de Angola, contra o colonizador, contra a empresa colonial portuguesa, já no século XX, já nas últimas décadas do século XX, um processo de luta e um processo de transformação muito diferente daquele que acontece no XIX no Brasil, mas que é capaz de nos levar a pensar principalmente as nossas raízes, o que significa o nacional, o que significa o estrangeiro e principalmente
quais são os sentidos da colonização. É nesse sentido que essa obra é extremamente valorosa para um público como nós somos, para um público brasileiro. Algumas outras características fundamentais dessa obra que precisam ser levadas em consideração, como eu bem disse para vocês, é que estamos falando, né, justamente de um livro que aborda a guerra de independência de Angola. Então, no contexto geral, a gente vai olhar para questões muito importantes da teoria, como colonialismo, pós-colonialismo, história, memória e identidade. Nós vamos ver o que a empresa colonial portuguesa deixou para o povo angolano. A gente vai ver o início da formação de uma nação após essa empresa colonial. A gente vai estudar pouco a pouco também as múltiplas possibilidades da escritura da história. Múltiplas possibilidades que passam de maneira inevitável pela memória e pela construção da identidade. Então, é um livro interessantíssimo para reflexões altamente complexas e altamente contemporâneas. A gente escapa do cânone para poder, de alguma maneira, olhar diferente para o cânone, né? Se você pensar o olhar de um Mayombe e o olhar de um Lusíadas, né? De um lado a voz da empresa colonial, de outro lado a voz da resistência contra essa empresa que é colonial. Aqui, para que isso fique muito bem claro, o Pepetela vai criar para a gente de maneira muito inteligente, na forma literária. Lembram ontem que eu falei para vocês que forma e conteúdo se relacionam e trazem uma nova camada à literatura? Ele vai trazer, para poder falar de tudo isso, a multiplicidade de vozes narrativas. Aí eu vou colocar entre duas aspas aqui, ó, polifonia. Como a gente já debateu uma vez, polifonia é um conceito do Bakhtin. Ele é complicado de ser utilizado para definir uma voz narrativa, mas o vestibular ele pode querer chamar para vocês de narrador polifônico. Mas o termo mais correto e mais esclarecedor é o termo multiplicidade de vozes narrativas. Não há apenas um narrador que conta essa história da guerra de independência de Angola. Há mais de um narrador. E por que há mais de um narrador? Porque a gente está no processo de construção de uma nova nação, a gente está no processo de construção de uma história, a gente está no processo de construção de memória e de identidades, vistos pelo olhar de alguém que participou dessa luta e de alguém que acredita que a história ela depende de variados pontos de vista. Por isso, no nosso livro, aqui mais para você ter um esqueminha de anotação,
a gente vai ter mais de um narrador. Essa história tem um narrador que organiza os outros, que é um narrador em terceira pessoa, que de alguma maneira deixa escapar a voz desse Pepetela que lutou nessa guerra. E aí alguns nomes, né, de personagens. Veja quantos personagens também entram como vozes narrativas aqui no nosso Mayombe. O Teoria entra. O Milagre entra. Eu vou escrever e fica um pouquinho cansativo, mas só para a gente ver que são muitos mesmo. Ó. O Mundo Novo também entra. O Muantianvoa. Adoro esses nomes, cara, sonoros. Muantianvoa. Também entra. O André. Não fiquem entediados. Vamos continuar. O chefe do depósito. O chefe de operações ó, nem cabe na lousa, cara. O Lutamos e o comissário. Eu quero que você guarde isso daqui, mas enquanto imagem, ó, praticamente todo personagem que aparece no livro aparece como uma voz narrativa. Aí você que é bem modernoso, você que é bem modernosa, que eu sei que vocês são, já se ligaram, né? Nossa, Bruno, várias vozes narrativas, nenhuma feminina. É, a gente consegue enxergar até a visão de como mesmo nesse livro, que é completamente progressista, a gente ainda tem questões a serem resolvidas se ele for considerado por um viés político. A gente tem uma personagem que é fundamental no livro, que é a Ondina, que orienta diversas ações e que orienta o enredo, e a voz dela não aparece como uma voz da narração. Mas guardem, né? Muitos narradores, muitos pontos de vista. Por quê? Porque essa história ela só pode ser contada a partir de diversas vozes. Tranquilinho? Vamos seguir aqui. É particularmente importante que, para a compreensão desse livro, compreendamos um termo que circulava muito na sociedade angolana da época, que é o tribalismo. Que é a gente pensar, né? A partir daquela Conferência de Berlim, na qual as potências colonizadoras dividiram o território do continente africano segundo critérios europeus e colocaram numa mesma nação diferentes sociedades. Não é tribo. A gente gosta de chamar de tribo, mas o termo correto não é. São sociedades.
Sociedades com valores, com religiões, com línguas e com identidades próprias. E isso acabou gerando na construção desses estados do continente africano modernos muitos conflitos. E a gente vai ver nesse livro como, para a construção da nova Angola pós-colonial, além do embate com a metrópole, além do embate contra a empresa colonial, a gente teve que lidar com o embate interno, o embate do tribalismo, o embate entre essas sociedades que não se bicavam, os cabindas, os quicombos, os quimbundos, e isso aparece de forma definitiva no livro do Pepetelo. Muito interessante, porque é um livro, né? A gente vai ver esse processo revolucionário na Angola acontecendo na década de 70 e 80, num contexto de Guerra Fria. E vai aparecer muito nesse nosso livro as ideias do marxismo, as ideias do comunismo e as ideias do socialismo. Por quê? Porque foi uma revolução que visava a construção de uma sociedade socialista, que terminou com uma sociedade comunista orientada pelas ideias marxistas. Entretanto, dentro desse sonho dos revolucionários angolanos, a gente precisou passar por um processo de revolução, pela guerra de guerrilha, para que fosse possível chegar à independência. Então, né, o movimento revolucionário em Angola teve orientação, teve extração marxista. Bem interessante isso. A gente nota que é um livro engajado, um livro que pega as questões de literatura e sociedade, mas que ele vai além disso. É um livro que, ao mostrar a guerra de guerrilha, consegue também nos mostrar a psicologia dos combatentes. Nós estamos falando de literatura, não estamos falando de tratados sociológicos, de tratados filosóficos, de libelos políticos, de manifestos. Estamos falando de uma arte, como eu disse na aula de ontem, que em seu coração trata da condição humana. Então, quem são essas pessoas que produziram esse processo? Quem são essas pessoas que encabeçaram esses movimentos? O que elas sentiam, por que elas faziam e como esse desejo, como essa subjetividade se encontra dentro desse processo. Como eu vou ter esse comissário que precisa se transformar completamente para que seja um líder? Como eu tenho essa teoria que chega justamente na guerra, na guerrilha, porque é um mestiço, porque se sente sujo pelo fato de seu pai ser um português. Como esse lutano será o mais bravo dos guerreiros, justamente porque sua sociedade, ou como se denomina tribo, é a mais mal vista no país. Como essa psicologia, como essa subjetividade acontece no meio de tudo isso? As revoluções são feitas por pessoas, né? E aí, o mais interessante é que, agora se de alguma maneira a gente fizer uma soma dupla aqui, se a gente pegar a teoria, a ideologia e a psicologia, a gente consegue chegar no que é o mais interessante, né? E que fica muito evidente no livro, que são justamente as
contradições. E o que esse povo angolano, ao mesmo tempo tão distante, tão próximo de nós, povo brasileiro, enfrentaram enquanto contradições para poder se libertar da empresa colonial, para poder se libertar de Portugal? A corrupção. A preponderância do interesse individual. Contradições, né, que surgem aí em praticamente todos os problemas dessas sociedades e um problema muito específico da realidade angolana, que é o tribalismo. Vou apagar aqui, só para terminar essa parte panorâmica do nosso livro, porque é importante que vejamos. Mayombe Mayombe em seu sentido geográfico. Mayombe é uma grandiosa floresta. E acompanharemos a luta justamente nesse fronte da grande floresta. Uma floresta que pega hoje os estados da República Democrática do Congo, Angola e Gabão. Vocês têm isso em história, mas antes da gente se debruçar sobre o enredo, eu queria fazer assim, en passant, um resuminho do que foi essa guerra de independência de Angola. O que é mais interessante para a gente, talvez seja a data em que isso aconteceu, né? Ao período do conflito, vejam como é um período recente, foi entre 61 e 74. O embate desse conflito foi principalmente entre o movimento para a libertação da Angola, apoiado pela União Soviética, e a potência colonial. Esses combatentes que acompanhamos são combatentes que fazem parte do MPLA. E por fim, eu trago para vocês o que eu gostaria que fosse o sentido principal da nossa leitura do Mayombe. Nós vamos ler esse livro como um livro que trata da criação do homem novo.
Angolano. Esse novo Estado exige de alguma maneira também um novo homem. Um novo homem destribalizado, um novo homem politizado, um novo homem disposto a trabalhar para a construção desse Estado, um homem com uma visão de mundo já distinta, um homem com uma visão de mundo já diferente. Espero que vocês tenham entendido essa parte inicial da aula, a nossa visão panorâmica da obra do Pepe Tela. Eu vou apagar as lousas, tomar um gole d'água e ver se está tudo certinho no chat. Se você quiser deixar uma pergunta, eu já respondo. Maravilha? Vamos que vamos então! Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão aí? Tudo certo? Dei um ok lá, só para eu ver se vocês estão aí comigo ainda. Vamos fazer então, já que está tudo certo, um quadro esquemático das personagens desse romance para que a gente possa entender o seu enredo. Então vamos olhar aqui, ó, para as personagens. Eu vou construir aqui... Ai, que gênio! Escrevi justamente no lugar onde não dá para enxergar. Mas está escrito personagens, tá? Eu vou fazer um esquema para que, ao mesmo tempo, consigamos entender algumas relações que são construídas no romance, consigamos entender a hierarquia do exército, dos combatentes, e consigamos entender algumas relações tribais. Dessa maneira, iremos organizar esse nosso quadro por meio da figura do comandante sem medo, que desempenha, como eu acabo de dizer, a função de comandante e que pertence à sociedade Congo. Eu vou montar o quadro e aí pouco a pouco a gente vai ver como algumas relações tribais elas fazem sentido. Abaixo do comandante sem medo, a gente tem o comissário
político. Nós conhecemos o nome próprio dele, João. É importante que eu diga para vocês e explique o que é essa função do comissário político. A gente está falando de um movimento revolucionário que tem uma ideologia muito clara e estabelecida. E como disse para vocês também, essa é uma situação em que há a construção de uma nova mentalidade. Dessa maneira, dentro dos combatentes, existia a função daquele responsável por alinhar ideologicamente as ações e os objetivos dos combatentes. E, além disso, fornecer formação política. É o que, no Brasil pós-caótico em que vivemos hoje, poderia ser denominado como grande doutrinador. O comissário político é aquele responsável por educar as pessoas na ideologia. Então, comissário político aqui é a função, ele se chama João, e o João, ele é quimbundo. O João tem uma noiva. A noiva de João se chama Ondina. Ondina é teacher, professor. Não sabemos o passado e as origens tribais de Ondina. No alto comando, ocupando uma posição análoga a de Sem Medo, mas, errei a cor. Ocupando uma posição análoga à de Sem Medo, entretanto, burocrática, temos o André, que ele é diligente, exerce uma posição de comando, entretanto, uma posição de comando burocrática, e que, assim como o comandante Sem Medo, é Kikouro. Numa posição hierárquica imediatamente abaixo da do comissário político, nós temos o chefe de operações. Que é o responsável por organizar as ações, equipamentos, métodos de ataque, coisas desse tipo, que é também quimbundo. E aí, tendo visto o comando, conseguimos olhar para os nossos combatentes.
Eu vou dividir os nossos combatentes nos que são quimbundos, naqueles que são quicongos e os que não são nem quimbundos nem quicongos. Quem que a gente tem de quimbundo? O Milagre, o Mundo Novo e o Ingratidão. Os quicongos o VV e o Pangu A China. Nos outros nós temos o Teoria, o Lutanos e o Muantiango. O Teoria, como eu disse para vocês, ele é mestiço. Ele é filho de pai português e mãe angolana. E esse é um remorso que ele irá carregar ao longo de toda a vida. O Lutanos, como eu disse para vocês também no início, ele é cabinda. Os cabindas eram vistos como traidores da Revolução. E aqui eu vou colocar um D na frente de alguns nomes para designar aqueles que já se consideram como destribalizados. O que seriam os destribalizados? Aqueles que já não se importam mais com as questões tribais. Aqueles que de alguma maneira já estão preparados para esse novo mundo. Um deles é o Montianvo, outro deles é um Mundo Novo e com certeza o nosso comissário político, o Sem Medo, a Ondina e de alguma maneira também o nosso chefe de operações. 2 minutinhos para vocês copiarem isso, porque pode levar um tempo aí, e a gente começa a falar sobre o enredo da obra. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui no nosso chat, tá bom?
As contradições, Thaísa, é que esse processo revolucionário ele não acontece de uma maneira linear, né? Eu pego as ideias marxistas, eu passo para o estágio do comunismo e tranquilamente consigo chegar para o estágio do socialismo. Todas as pessoas são legais, todas as pessoas são bacanas, todos os guerrilheiros ou os combatentes só pensam no bem-estar da nação, na construção de uma nova Angola, tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo. Não! Há muita corrupção, há muitos interesses individuais envolvidos, questões de ego, questões de orgulho e, além de tudo isso, a questão do tribalismo, que é o conflito entre pessoas que, apesar de estarem dentro desse processo revolucionário, ainda tem questões ancestrais, ainda questões mais antigas, algumas rixas que não foram resolvidas, tá bom? Pessoal, se eu já puder apagar a lousa e seguir para a próxima etapa, me deem um ok aí, tá bom? Maravilha, show de bola. Vamos agora, então, lançar um olhar para o nosso enredo. E conforme a gente fala do nosso enredo, a gente vai discutindo essas questões que eu apresentei para vocês ao longo dessa nossa visão panorâmica. Belezinha? Vamos que vamos, então. Enredo. O livro Mayombe é dividido em capítulos e nesses capítulos o que a gente encontra? O narrador em terceira pessoa, que basicamente vai descrever pra gente essa guerra, né? Tudo que acontece com os personagens. E a gente tem os narradores. Eu sei que ficou pequeno, mas é narradores. Que aparecerão com as suas vozes individuais, apresentando ao leitor suas reflexões sobre os eventos e também, de alguma maneira, suas
memórias e identidades. Então, é assim que a gente pode ver esse nosso livro como construído de alguma maneira. Tendo dito isso, a gente começa com o primeiro capítulo, que é denominado missão. No capítulo Missão, encontramos nossos combatentes se preparando para atacar uma madeireira portuguesa. O primeiro fato que então acompanhamos é um ataque a uma madeireira. Ataque bem sucedido, máquinas portuguesas são destruídas, portugueses que estão lá fogem, inclusive o comissário político consegue fazer um ato muito inteligente, que é o de deixar os portugueses fugirem com vida. E por que esse ato é inteligente? Porque, além dos portugueses, havia trabalhadores angolanos lá. E ao não matar esses portugueses, ele consegue mostrar para esses trabalhadores angolanos que o movimento pela libertação de Angola é um movimento justo, é um movimento honesto. Não é uma grande chacina, mas um processo de construção de um novo país e de um novo ideário. O processo é um processo de espantar o colonizador, mas também é um processo de formação política. Ataque à madeireira, ataque muito bem sucedido. Esses trabalhadores, mesmo que precisando ser preservados, são feitos prisioneiros e serão levados pelos combatentes para a cidade mais próxima. Tanto o ataque em si, em termos materiais, tinha oferecido bons resultados, quanto em termos políticos, pois esses trabalhadores que estavam sendo levados para a cidade estavam, de alguma maneira, próximos desses combatentes. Seriam possíveis pessoas que poderiam se juntar ao movimento, que poderiam se juntar à luta. Entretanto, quando, e veja aí, Thaís, uma contradição, quando os pertences desses trabalhadores são devolvidos pelos combatentes, um dos trabalhadores nota que o seu dinheiro não foi devolvido. Isso irrita o comando, provoca muita discussão entre os combatentes, porque pode desmoralizar o grupo. Depois de uma investigação, a gente vai descobrir que um dos combatentes, o Ingratidão, rouba os trabalhadores. Outra contradição. Por que ele rouba esses trabalhadores? Porque esses trabalhadores são trabalhadores cabindas e o Ingratidão os considera como traidores. 5 minutinhos, vai lá beber uma água. Não, Heloísa, os cabindas são considerados traidores porque eles, enquanto sociedade, foram os últimos a participar da Revolução. Os cabindas, em algumas guerras, foram muito violentos com outras dessas sociedades, né, com outras dessas tribos. Então eles eram muito malquistos
pelas outras tribos, pelas outras sociedades. Eles carregavam em si essa chaga da traição, né? Por uma questão da própria história de Angola, né? Ela era a tribo que atacou violentamente outras tribos, é uma questão mais da própria história de Angola, né? Não apenas por trabalhar para os portugueses. Todas as tribos precisavam trabalhar para os portugueses, porque os portugueses eram aqueles que detinham os meios de produção, né? Você só trabalhava em Angola como funcionário de um português. Beleza? Vamos retomar aqui então. Esse ingratidão vai ser feito prisioneiro pelos próprios amigos, para depois ser punido na cidade. Eles vão montar acampamento, eles vão ficar parados um tempo, enquanto se preparam para um próximo ataque. E enquanto isso acontece, entra essa questão sobre a qual conversamos, da subjetividade e da psicologia dos combatentes. O Teoria vai falar de si, ele é o narrador, e além de falar de si, ele vai desabafar com o comandante sem medo. É muito interessante o papel que o comandante sem medo exerce em relação aos outros combatentes, que de alguma maneira é um papel de pai, um papel de orientador. E o Teoria vai se abrir com o sem medo falando, né, como ele se enxerga como esse homem do meio. Por ele ser mestiço, por ele ser filho de portugueses e filho de um pai português e de uma mãe angolana, ele se sente um traidor, ele sente que carrega em si esse sangue de traidor. Nenhum dos outros combatentes sabem que ele é um mestiço, ele é muito respeitado por todos, mas ainda o Teoria é alguém que sofre de medo. Na batalha ele está sempre apreensivo, na batalha ele está sempre receoso, porque isso do mestiço, isso do português é algo que incomoda muito e ele acha sempre que não será aceito pelas pessoas do grupo. O Sem Medo vai conversar com ele, vai orientá-lo de alguma maneira e vai conseguir mostrar que ele só vai conseguir uma participação efetiva no movimento quando ele conseguir esquecer isso. Que todos ali são iguais, independente da tribo, independente de ser mestiço, de não ser mestiço. Então, aqui a gente vai ter uma longa reflexão do Teoria muito interessante sobre o medo. E é mais interessante ainda porque ele vai conversar isso com o comandante, sem medo, né? Os nossos combatentes, a gente vai ter uma cena militar aqui, né? Os nossos combatentes vão preparar e executar uma emboscada. Emboscada é um ataque, né, gente? Um ataque típico da guerra de guerrilha. Um ataque muito bem sucedido, que vai provocar baixas nos portugueses e vai mostrar aqui nessa missão uma primeira vitória desses nossos combatentes, desses nossos ditos guerrilheiros. Terminada essa emboscada, o nosso comissário vai partir uma missão. Uma missão que de alguma maneira foi questionada pelo Sem Medo, questionada pelos outros combatentes, que foi uma missão completamente política. E aqui a gente vê o nosso comissário como alguém extremamente idealista em termos de ideologia ortodoxo, aquele que segue à risca. O comissário não vai aceitar que esse roubo tenha acontecido, porque o resultado mais efetivo para ele do movimento dos combatentes é justamente o convencimento dessa população. Por isso, ele vai partir nessa missão de devolver
dinheiro aos trabalhadores. Quando a missão se concretiza, o que vai acontecer de mais interessante? O mecânico, que é o trabalhador em específico, do qual o dinheiro foi roubado, ao ver a bravura e a coragem do comissário e a lisura de tudo que ele fazia, doa o dinheiro ao MPL. Então, de alguma maneira, essa primeira missão é muito efetiva. Por quê? Porque tanto no campo material quanto no campo ideológico ela foi bem sucedida. O comando vai se reunir e haverá o julgamento do ingratidão, aquele que roubou o dinheiro. A pena dele ser levado do alisi seis meses de prisão. E esse julgamento não é um julgamento tranquilo, porque como o ingratidão roubou cabindas, outros da mesma tribo dele consideram esse julgamento como um julgamento injusto. Porque roubar um cabinda é o mesmo que provocar na cabeça deles, né? É o mesmo que praticar um ato de justiça. Então, o início desse nosso livro, né? No início desse nosso livro, nós acompanhamos uma primeira missão dos nossos combatentes. No segundo capítulo, nós encontramos os nossos combatentes na sua base. E é para lá que agora nós vamos. Certo, moçadinha? Vamos para o nosso segundo capítulo, muitíssimo interessante, que é o capítulo base. O ataque tendo sido bem sucedido, os combatentes retornam à sua base no meio do Mayong. Um primeiro fato narrado, muito interessante, é a chegada de novos combatentes e o seu treinamento. Treinamento dos novos. Acompanharemos o Sem Medo, oferecendo treinamento militar. Acompanharemos Teoria e Comissário Político, oferecendo treinamento ideológico. Vemos justamente, né, essa equipe, essa tropa, essa divisão crescendo. Esse fronte da batalha é um fronte muito difícil.
Esse período da batalha também é um período complicado. É um período em que o MPLA enfrentava diversas baixas, um período em que o MPLA não era reconhecido pela população e principalmente nessa região. Então, a chegada desses novos combatentes traz uma pequena esperança para o grupo, ao mesmo tempo em que, na base, eles vão enfrentar diversos problemas. Por quê? Chegando na base, eles vão enfrentar um problema de falta de alimentos. E esse nosso problema de falta de alimentos vai fazer com que o comissário vai para Dolisie. Dolisie é uma cidade. A cidade onde fica o comando superior do MPLA. Chegando em Dolisie, a gente vai ter algumas tensões desse movimento revolucionário. Por quê? A gente tem, primeiro, uma tensão no nível psicológico, porque o nosso comissário irá se encontrar com a sua noiva, com Ondina. E aqui tomaremos contato com a primeira parte da formação psicológica e do processo de transformação do nosso comissário político, pois tomaremos conhecimento de que no relacionamento entre Ondina e comissário político há um entrave, há um problema de natureza sexual. Qual o problema? Ondina não consegue se satisfazer sexualmente com o comissário político. Isso é interessante, porque vai servir de metáfora para esse comissário político como alguém que ainda não atingiu o seu vigor total, a sua masculinidade total. Esse problema sexual como uma etapa da maturidade. Nesse momento, ele é apenas um ortodoxo, apenas um idealista. Ele não é alguém em sua plena potência. Isso aparece como uma metáfora nesse relacionamento dele com Ondina. Ondina, que é construída enquanto uma personagem forte, uma personagem decidida, uma personagem senhora do seu próprio corpo e uma personagem que não consegue se satisfazer sexualmente com o seu noivo. Além disso, aparecerá uma outra tensão relacionada ao comissário político, que é sua conversa com André. Vocês lembram que o André é o dirigente, né? O dirigente do MPLA, isto é, a pessoa para a qual o comissário precisa se dirigir para pedir que mantimentos, que suprimentos sejam enviados à base, e André dirá que o movimento não tem dinheiro. Ao mesmo tempo em que André diz que o movimento não tem dinheiro, André oferece uma certa quantia para o nosso comissário, para que o comissário se divirta. Comissário, você está estressado, saia com Ondina, vá tomar uma cerveja, vá jantar fora, vá fazer algo para se distrair. O nosso comissário ficará revoltado, pegará o dinheiro mesmo assim, entretanto, com esse dinheiro comprará suprimentos para a base e voltará para a base, enquanto a ajuda de fato não chega. Outra questão interessante é que o nosso comissário faz tudo isso de forma muito rápida e deixa Ondina um pouco satisfeita. Ondina, que estava com saudades do nosso comissário, que gostaria que seu noivo ficasse lá por mais tempo. Então, nas conversas com André, a gente vê discutidas, a gente vê aparecendo, a gente vê em destaque
as questões justamente da moral evolucionária. A moral que orienta, né, a revolução. E a grande questão, né, que é a questão que divide André de comissário político. Podem existir interesses pessoais em meio a uma guerra, em meio a um processo revolucionário? Qual é o espaço para essa subjetividade? O ponto do nosso comissário político é muito claro, não há espaço. O que importa, o que interessa é a revolução. Quando o nosso comissário chega na base, sem mantimentos, sem provisões, a situação é caótica. Há uma situação de fome. Apenas um comentário, essa situação de fome traz para a narração uma metáfora muito bonita, que é a metáfora das comunas, né? O que são as comunas? Uma espécie de castanha ou pinha, muito comum nas árvores da floresta Mayombe, que serve para alimentação quando outros meios estão ausentes. E os combatentes se alimentam delas nesse momento, e como é algo fornecido gratuitamente, digamos assim, pelo Mayombe em abundância, eles as denominam carinhosamente de comunas. Entretanto, se alimentar delas constantemente provoca disenteria, né? É um alimento muito gorduroso. Então, apenas um comentário, uma pequena divagação. O que há de mais interessante nessa questão da fome é que essa fome vai acirrar os ânimos dos combatentes e vai fazer florescer entre eles um conflito tribal. Então, as diferentes tribos representadas pelos combatentes começam a se atacar, começam a entrar num ambiente muito tenso. Por motivos diversos também vai ocorrer uma pequena rusga, um pequeno problema, um pequeno desentendimento entre o nosso comissário e o nosso comandante. Interessante, né? Essa ameaça do tribalismo está sempre ali. Tudo quando fica um pouco mais difícil, ou né, quando a situação fica um pouco mais dificultosa, ela já aparece. E falando de complicação, a comida chega em um dado momento. Mas não apenas a comida, também chega uma notícia do Alizi. Que notícia é essa? Ondina traiu o comissário com André.
E aí, o nosso comissário, obviamente, vai para do Aguizzi para tirar satisfação com Ondina. E aí o livro ele vai se encaminhar para esse processo de construção da personalidade do comissário, para um longo processo de discussão da personalidade do Sem Medo antes de se encaminhar para o caminho. Se encaminhar para o fim. Isso nos leva a um capítulo interessantíssimo, que é o terceiro. Terceiro capítulo, e recebe o título Ondina. Eu vou dar uma olhadinha no chat para ver se está tudo certo, ok? Imagino que esteja tudo bem, imagino que esteja tudo tranquilo, né? Então vamos que vamos. Vejam essas questões do pessoal e do coletivo em meio a um processo revolucionário. Em meio ao que está acontecendo, esse adultério, que vai se tornar de conhecimento público, ameaça a integridade do movimento revolucionário. Por quê? Os agentes representam posições fundamentais para a condução da revolução. Primeiro, porque o André ele é dirigente. Enquanto Ondina, além de professor, ó, a questão da ideologia, mantém um relacionamento com o comissário, que também tem um papel político fundamental no movimento. E além disso, o André, ele é Kikongo. Enquanto comissário, é Kimbundo. Então, há duas questões envolvidas nesse adultério. Na verdade, a gente poderia colocar três, né? A questão pessoal, a questão política e, essencialmente, a questão tribal. As questões políticas e tribais, elas são facilmente resolvidas quando, posteriormente, o André for punido e deposto do seu cargo. Agora, a questão pessoal é justamente o motor que, daqui para frente, transformará o nosso comissário nessa espécie de homem novo, Nolan. Vamos continuar aqui comigo apagando essa parte.
Posteriormente, algo muito interessante será uma conversa entre o nosso comandante sem medo que consola o nosso comissário. O sem medo desempenha uma espécie de papel de pai em relação ao comissário. E o sem medo vai contar a história da Lely. Uma moça por quem ele era apaixonado. Uma moça que ele abandonou e que acabou sendo morta nos inícios da Revolução Angolana. A coisa fica um pouquinho mais tensa com o nosso errei a cor. Quando o nosso comissário ele vai se dirigir a Dolizy para buscar uma solução com a Ondina. Num primeiro momento, o comissário vai dizer que não guarda mágoas da Ondina. E o que vai acontecer? Ele não guarda mágoas, mas ele vai adotar uma postura extremamente violenta e agressiva. E por meio dessa postura violenta e agressiva, ele vai conduzir o ato sexual com a Ondina. Ele vai transar com a Ondina de uma maneira diferente, movido pela raiva. Esse comissário que transa com a Ondina de uma maneira completamente diferente revela para a Ondina que essas pazes, na verdade, não devem ser feitas. Por quê? Porque essa dor da traição, essa mágoa do comissário, é justamente aquilo que é capaz de fazer com que ele se transforme. E se ela aceitar retornar para o relacionamento, essa transformação do comissário nunca vai acontecer. Então, após a relação sexual, que traz muito prazer à Ondina, ela resolve, na verdade, terminar com o nosso comissário. O nosso comissário, como uma criança, como um bebê, pedirá que, sem medo, interfira, que sem medo converse com Ondina. Veja só. Sem medo, a princípio, não acha interessante, mas ainda assim conversa com Ondina. Nessa conversa, sem medo percebe justamente o que eu acabo de contar para vocês. E concorda com Ondina, concorda que o melhor para o nosso comissário seria mesmo o término. Sem medo volta, conta para o nosso comissário que Ondina não irá voltar. Conta também que não interferiu. E acontecerá uma violentíssima discussão, mais por parte do comissário, contra sem medo. O comissário fica tão violento, tão agressivo, que chega a dizer barbaridades para o comandante sem medo. Chega a dizer para o comandante sem medo que sem medo não interferiu, não disse nada a Ondina, pois sem medo nutria
desejo homoafetivo, um desejo de natureza homossexual em relação ao comissário. Então, o comissário perde a cabeça. Entretanto, o Sem Medo vê isso como um processo de transformação. Vê esse comissário como um comissário que está saindo da casca. Porque o comissário era aquele cara... reloginho, perfeitinho, quadradinho. E essa fúria mostra que talvez estivesse surgindo um comissário metamorfo. Esse comissário metamorfoseado vai voltar para a base enfurecido, e aí, por conta da cagada, digamos assim, que o André cometeu, a gente vai ter um comissário que volta para a base e a gente vai ter algumas mudanças no comando. Como vão acontecer essas mudanças no comando? Ainda aqui em Dolly-Z, enquanto tudo isso acontece, veremos um comando que se modifica. André é punido. Sem Medo é novo dirigente. E vejam como são as coisas, né? O Sem Medo se tornando novo dirigente, o comando daquela tropa, de alguma maneira cai no colo do comissário, né? Por isso essa transformação pessoal combina também com uma transformação política. E um fato importante que acontece aqui é que o ingratidão foge da prisão em que estava e acredita-se no processo de traição, que alguém traiu, né, que deixou a ingratidão fugir justamente por processos tribais aí. Eu vou dar uma olhada no chat antes da gente caminhar aí para os 2 capítulos finais. Espero que vocês estejam entendendo tudo, né, uma narrativa bem longa, a gente está só dando uma pincelada, ok? Nossa, foi um ato falho, Thaísa, perdão. É Ondina termina. Eu pensei, Ondina termina com comissário e coloquei comissário. Ondina. Tudo ok, gente? Vamos ver se tem mais coisa aqui.
Laura, é o comissário, o Sem Medo e a Ondina. Não dá para colocar a Floresta como um personagem, né? Se você pensa na relação entre o Curtiço e o Mayombe, são questões muito distintas, né? A Floresta, ela tem um papel enquanto ambiente. E esse ambiente, ele tem uma relação com as pessoas que o habitam, que o frequentam, ele determina as suas ações, mas é uma relação de influência, né? O personagem em um romance, ele tem ação, ele tem destino, ele exerce poder, então considerá-la enquanto uma personagem não é algo adequado. Existem algumas interpretações que assim colocam, mas eu discordo delas radicalmente, ok? Vamos continuar, vamos seguir. Esclarecido, gente? Capítulo 4, Surucucu, uma espécie de intermezzo entre tudo que tinha acontecido... Onde que vocês estão? Ali? Uma espécie de intermezzo entre tudo que tinha acontecido e o final da nossa narrativa. O comissário foi para a base, Sem Medo está em Dolizy, Sem Medo é dirigente, Sem Medo recebe a notícia que ele vai ocupar o cargo de dirigente pouco tempo, e na verdade ele vai ser deslocado para um outro front, então ele vai se afastar dessa tropa da qual ele cuidava, e nesse intermezzo, nesse meio de campo entre o que aconteceu e o final, Sem Medo e Ondina vão se aproximar. E Ondina, que também é uma Ondina, saindo do comissário, procurando uma nova vida, saindo da cidade, vai desabafar, vai conversar. E Ondina e Sem Medo vão se encontrar de alguma maneira. E Ondina vai ver em Sem Medo tudo aquilo que ela sempre quis. Então, Ondina e Sem Medo vão aí, em linguagem técnica, manter relações sexuais. Em termos metafóricos, o que é interessante nesse papel do sexo ao longo da narrativa, o sexo enquanto metáfora da construção desse homem novo angolano. Eu não vou entrar em discussões de gênero aqui, senão a gente precisa ir muito, muito fundo, né, em relação ao papel da Ondina. Mas o que a gente pode olhar? Ondina é insatisfeita com o comissário. Isso significa o quê? Um comissário ainda, digamos, na infância do seu processo revolucionário. Traição. Comissário começa a sua transformação. O primeiro ato dessa sua transformação é a satisfação sexual de Ondina. Comissário em transformação. Ondina enxerga Sem Medo como alguém capaz de satisfazê-la. Quem é Sem Medo? Sem Medo é o comandante, é aquele que de alguma maneira já estaria pronto. Sem Medo é essa meta, é esse objetivo para onde o nosso comissário está caminhando. Mas aí o que é interessante, né? O Sem Medo, que é construído como um herói cheio de defeitos ao longo da narrativa, porque ele é bravo, ele é valente, ele é respeitado, só que ele não é ortodoxo politicamente. Muitas vezes o comissário político chama ele de anarquista, chama o Sem Medo de alguém individualista.
O sem medo é alguém que luta, como diria o Caetano Veloso, a luta romântica. Essa luta, né, das paixões é alguém para quem as questões pessoais sempre estão presentes. E ele, né, de alguma maneira, é esse cara que não se envolve com ninguém por conta dos seus traumas com a Lely. O que vai acontecer? Ao ver que a Undina está se submetendo a ele, ele vai rechaçar a Undina. Ele vai dizer para a Undina, ó, isso que a gente teve foi só um lance, não foi nada demais. Mas outras coisas mais interessantes vão acontecer. Vocês lembram que o comissário foi para a base? Vocês lembram que a Undina terminou com ele? Vocês não ouviram? Acabaram de ouvir falar que o Sem Medo manteve relações sexuais com a ex-noiva do seu amigo mais próximo? Ó a treta. Um dos guerrilheiros, um dos combatentes, o VV, vai chegar indo a Lizzie, esbaforido, quase morto, avisando que a base está sob ataque. Isso vai provocar desespero em Undina e desespero em Sem Medo, uma espécie de culpa, uma espécie de remorso. Sem Medo, rapidamente, vai montar uma pequena tropa que, de maneira muito interessante, será majoritariamente composta por voluntários e irá até a base ajudar aqueles que lá ficaram. Só que aí fica muito engraçado e a gente entende por que é um intermezzo. Por quê? Quando eles chegam na base, eles veem que não tem português nenhum atacando. E descobrem que um dos combatentes estava tomando banho, tranquilão, peladão, com a sua AK-47 na pedra, quando ao longe se aproxima do quê? Uma cobra, uma surucucu. Esse combatente, muito amedrontado, pega a sua AK-47 e fuzila a cobra. O VV, que estava longe fazendo sua guarda, ouve barulho de tiro, conclui que a base está sendo atacada e decide o quê? Não defender a base, mas ir atrás de reforços. O comandante Sem Medo, quando ouve a história, gargalha, a gargalhada é um dos traços da personalidade do Sem Medo, e aí a gente tem esse intermezzo que vai caminhar já para o nosso fim, que é o 5º capítulo, Amoreiras. Vamos para o Amoreiro. Belezinha, gente? Vocês estão acompanhando? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos ver aqui o final da nossa aulitia. No último capítulo, a Moreira, primeiro tomamos contato com o fato de que Sem Medo de fato será transferido e quem ocupará o seu lugar será o jovem intelectual Mundo Novo. A última ação de Sem Medo, com a sua antiga tropa, será um ataque a uma base portuguesa. Será o ataque ao pau caído. E nesse ataque ao pau caído,
uma coisa vai ser muito interessante, porque o comando da missão, de alguma maneira, estará entre o comissário e o sem medo. E esse comissário, ele tá doidão para mostrar que ele é melhor que o sem medo. E vocês sabem, né, que uma pessoa muito valente, muito brava, muito na fúria, muito na noia, na guerra não dá muito certo. Durante esse ataque, o nosso comissário, querendo mostrar serviço, vai entrar numa linha de ataque extremamente perigosa, vai ser atacado ferozmente pelo inimigo, e aí duas pessoas irão defendê-lo. O Lutamos, que é um cabinda, e o comandante sem medo, aquele com quem ele tinha brigado. E esses dois heróis morrem. Então, no fim do nosso livro, nós temos a morte do Sem Medo, a morte do Lutamos e um comissário já transformado num bravo e valente herói. Por fim, nós chegamos a uma conclusão extremamente metafórica, extremamente densa sobre essas questões coloniais do nosso epílogo, que são as relações entre o Mayombe ao mito de Prometeu. Quem é Prometeu? Aquele que traz o fogo. Mitologia grega. Eu vou chamar a mitologia grega aqui de Ocidente, tá? E a figura de Ogum, que é um orixá guerreiro. Representando aí a nossa Angola. E essas três grandes figuras que serão relacionadas pelo narrador terão por fim uma relação com o nosso Sem Medo, que morre enquanto herói individual, junto com todos os combatentes. E qual é essa relação para a gente finalizar a nossa aula? A gente finaliza a nossa aula considerando que, por fim, de alguma maneira, esse Mayombe todo-poderoso não é uma personagem, mas na verdade é um todo-poderoso como um Zeus. E que a figura de Prometeu pode ser associada à figura de Ogum, que pode ser associada à figura dos guerrilheiros, que também se associa com a figura de Sem Medo, que podem ser interpretados como essa grande luta contra o colonialismo.
Fechou? Boa aula. Boa aula. Bom almoço, gente. Até mais.